Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta, hoje recebendo mais um ilustre visitante, que é o Sandro Trevisan, um vereador eleito em 2016 com 775 votos, do Rio Caçador, formado em Matemática e Física pela UFCS e que se tornou o presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha. Uma honra para qualquer vereador. Por resto da vida, esse nome vai ficar marcado em todas as atas, em toda a galeria, em todos os livros que forem feitos. Sandro Trevisan será o responsável para gerir a Casa do Povo durante um ano. Obrigado por ter aceito o convite, Sandro. Como é que é ser presidente da Câmara de Vereadores? Qual é a tua expectativa? Bom, eu que devo agradecer primeiramente o convite feito por vocês aqui e dar uma boa tarde aqui para nós, para os telespectadores. E como ser o presidente da Câmara é algo assim bem diferente para mim, né? Sala de aula, saio da sala de aula e de repente eu vou para a Câmara de Vereadores e agora como presidente. E dentro da Câmara tem certas responsabilidades que a gente fica assim até estranhando às vezes, porque tem uma questão de compras, tem a questão de funcionários, tem a questão de toda a parte burocrática. É um mundo bem novo. Esse mês de janeiro aqui já estou há vários dias trabalhando em função disso, vendo detalhes, então é desafiador. No começo a gente sente até um certo medo, mas acho que estou pegando o jeito. Agora vai embora. Vereador eleito com 775 votos, o segundo mais votado do seu partido, né? Na classificação geral, tu ficaste em que classificação? Terceiro mais votado do meu partido. Primeiro foi o Silvestrin, depois o Rude e terceiro eu, com alguns votos aí a menos do que o Rude, né? Certo. E na classificação 12º, se não me engano, na classificação geral, voto por voto, 12º. Uhum. E para quem começou a primeira vez, está muito bem, né? Ficar entre os 15, entre todos os candidatos que tinha, né? Por que entrou na política, Sandro? O que te levou a ser um vereador? Na verdade, sala de aula, né? Sala de aula. E a sala de aula, depois desse contato, o primeiro contato que eu tive foi com o Vandré, né, o Fardim. A gente era colega aqui no Estadual Farroupilha. E daí, nesse momento, assim, quando chegou ali na época de começar a organizar a questão política, ele chegou e disse, Sandro, vamos concorrer. E eu disse, não, a primeira decisão minha foi não. Daí ele disse, vamos lá, concorre, cara. Tem chance, vamos fazer alguma coisa. Eu vejo que tu fica falando bastante a respeito disso, né, de política e alguma coisa, e reclamando de outra, e vamos lá, coloca teu nome. E daí foi nesse momento que eu decidi para ele, tá bom, vamos colocar, vamos lá. E me filiei ao partido, porque eu nem era filiado ao partido, me filiei ao partido, e daí começou essa maratona, então, e foi isso aí, Glacir. Muito bem. E a família, quando tu disse que ia ser vereador, houve algumas resistências? Como é que foi o apoio familiar? Eles acharam estranho, né? Uhum. Acharam muito estranho, porque é algo que eu vinha sempre reclamando e de repente está sempre reclamando de política, de políticos, de corrupção. Bom, a situação do Brasil é complicadíssima e daí de uma hora para outra tu resolve participar e tudo isso. Certo. Então, mas a justificativa foi essa que eu acabei de falar, né? Uhum. Não tem. A gente pode falar de política, a gente pode dizer que não gosta de políticos, a gente pode falar um monte de coisa, mas eu sempre digo que a sociedade participa pouco. Eu participava pouco e percebo que a sociedade em si participa pouco. Se a sociedade participasse mais, estivesse mais atenta a isso, eu acho que seria diferente. Então, assim, é a dica que eu dou. A gente precisa estar envolvido com a política, porque a política é determinística, ela determina a tua vida. Queira ou não queira, ela determina a vida dos cidadãos. Então, a gente precisa participar. E daí a minha família entendeu dessa maneira, achou estranho, mas entendeu e aí foi. Teve o apoio. Teve, tio. A gente sempre diz, né, que o cidadão que não se coloca na política como um candidato, ele vai ser comandado por aqueles que se afastaram, né? Quer dizer, as pessoas bons se afastam e os ruins tomam conta. Isso já é Martin Luther King há muito tempo, né? Sim, sim. Então, a partir do momento que tu é um cidadão, que tu quer fazer as coisas certas, tu tem que realmente botar a cara e tentar mudar, né? Muitas pessoas reclamam e nem participam, às vezes, como num partido político.
A partir do momento que não se participa, que não participa de um partido político, não se escolhe nem os candidatos. E daí o povo às vezes diz, mas não tem candidato bom para votar. Por opção, por falha do próprio cidadão, às vezes, né? Então, eu acho que quem votou em ti deve estar feliz contigo, porque tu não prometeu nada que tu soubesse que tu gostaria de fazer, né? Na verdade, não prometi. E assim, tu sempre vai achar alguém que não fica contente, aquele que não... Sempre vai ter alguém que está descontente, porque é uma questão complexa. Eu percebo muito na política essa questão de dois lados. No sentido, não oposição, situação, e sim dois lados, no sentido de que, às vezes, alguém nem é da política, mas um determinado projeto me prejudica e beneficia alguns projetos. Sempre tem aquele, por exemplo, a tal rua... Pega uma questão assim de ruas. Tal rua seria bom asfaltar. Aí vem alguém que não quer porque tem a casa lá que mora e tem criança pequena. Então, assim, vai ter aquele que quer asfalto e vai ter aquele que quer que não tenha asfalto porque tem a criança pequena e fica com esse medo. Então, assim, é praticamente impossível tu agradar todo mundo. Claro. Mas o importante é seguir uma linha ali que seja a mais lógica e a que beneficia a quantidade maior de pessoas e ir através dela tentar ir, né? Buscar o macro e não o individual. Não tem como, não pode. Esse individual não deve existir mais, né? É uma das ideias que eu tenho na minha vida, esse macro tem que existir, ela tem que ser o benefício do macro. Vai prejudicar, às vezes, alguém no micro? Pode acontecer, porque os projetos fazem isso, né? Mas ele tem que funcionar, ele tem que ser em benefício da grande maioria. E aí volta a questão que você falou. Se as pessoas estão participando, se lá como vereador tu percebe que tem um envolvimento grande da sociedade, tem um pedido grande da sociedade, isso é atendido. Vereadores atendem, porque é base política, é voto, é não sei o que seja, mas é atendida, a população é atendida. Então ela precisa estar... Porque eu vejo projetos lá, eu percebo projetos que beneficiam determinada rua, beneficiam determinada localidade, e as pessoas ficam sabendo depois, nem ficaram sabendo. Entendeu? Mal vendido o produto. E às vezes algo que estava lá, diz assim, poxa, foi votado, foi assim, tu é beneficiado. Não sabia, não vi. Então, isso me preocupa. Isso me preocupa muito, porque, queira ou não queira, a função lá do legislativo, ela é determinística no andamento da sociedade, daqui em diante, principalmente, né? Futuro, né? Ela determina o futuro, né? Ela determina esse futuro. Então, é importante, é muito importante. Eu sou legalista, sempre fui, e sou um crítico, assim, ferrenho da base aliada, né? E digo nas redes sociais que as câmaras de vereador, a Assembleia Legislativa e o Congresso são teatros, até aqui. Por quê? Porque após a ditadura se criou essa Constituição só com direitos e poucos deveres, né? Então a base aliada é a politicagem. Como é que tu vê isso, Sandro, como presidente da Câmara? Vai ser difícil seguir os preceitos do bom vereador, que é legislar e fiscalizar, e não só aprovar tudo que a base aliada determina? Como é que o presidente Sandro vai continuar se portando como presidente? Se portando como era vereador? Sim, essa pergunta é boa, sabe? E tem algumas coisas interessantes, assim, porque eu recebi até essa pergunta que funciona da seguinte forma. Sandro, eu nunca te vi votar contra, por exemplo, o que o governo lança de projeto. Agora, a gente está numa contagem aqui, na Câmara de Vereadores de Farroupilha, a gente tem uma contagem. Qual é a contagem? A gente tem, teoricamente, a situação e a oposição, e isso funciona. É assim que funciona. Tá? Tem oposição e situação. Nesse sentido, existe 8 aliados com o governo e 7 que são a dita oposição. O que acontece ali? Todo projeto que eu, Sandro, ou um vereador, não se sente confortável, não vai querer votar, e isso é determinado antes da votação, porque seria até imbecilidade do governo colocar um projeto lá para ser votado, e eu, Sandro Trevisan, já disse que não votaria a favor e deixar aí a votação simplesmente por perder, porque daí perde. Então, é por isso que não aparece essa votação na hora em que o projeto é votado lá e daí naquele momento perdeu
O projeto que veio do executivo, a prefeitura mandou um projeto e lá ele perdeu, não foi aprovado na Câmara de Vereadores. Não, porque se o projeto era retirado antes, ele pode até colocar, era retirado antes, eles não querem perder lá, não vão perder, o governo não vai perder lá na hora, né? Não vai passar vergonha. Não, é passar vergonha. E já aconteceu o projeto, você dizer, se quiserem mandar para lá, podem mandar sim, mas eu não voto, meu voto é contrário. E daí isso faz com que retire antes de entrar em votação, para passar vergonha. Então, essa ideia de que, vai votar tudo, não é bem assim. A gente tem a apresentação de projetos lá na prefeitura mesmo, né? Toda segunda-feira de tarde a gente se reúne e eu sou uma pessoa que só não vou nessa apresentação dos projetos, que é a apresentação toda ela, feita de maneira teorizada, dito, secretários apresentam, ou o responsável da secretaria apresenta o projeto, diz o que vai acontecer nesse projeto, né? E daí tentam convencer os vereadores que é um bom projeto. Vão dizer, tentam convencer, dizem o projeto, explica o projeto, aí eu tiro a minha opinião. Claro. E a gente faz, acho que tem que ser assim, acho que aquilo dá a nossa opinião, e daí em função disso, eu não vou votar assim. Eles não mandam, né? Não vai ser mandado porque seria um tiro no pé, né? Isso é uma falha, talvez, até dos presidentes das câmaras anteriores que deixaram de relatar isso, né? E que bom que tu está dizendo, antes de assumir, que tu está dizendo isso, que é assim que funciona. Então, aquela máxima de que tudo é aprovado, tudo que é aprovado que vai para lá, que é de interesse da maioria e da situação. O que não é do gosto, vamos dizer, do vereador, é negociado para não mandar. Isso é a lei. Tem essa negociação interna, né? Existe essa negociação lá. E eu não vejo por que criar um tumulto de mandar um projeto para lá, chegar lá na hora, não, eu vou votar contra, fazer tudo. Não, a gente já decidiu antes isso aí. Esse vai entrar, não vai. Se vocês forem ver vários projetos, chegou lá, modificou alguma coisa, tem uma emenda, acho interessante, né? Quando vai o projeto de discussão e aparece alguma coisa, vamos tentar tirar isso aqui, vamos ajeitar isso aqui, vamos fazer uma emenda. Mesmo que for da oposição. Sim, por exemplo, assim, tu pode ver que todos os projetos que vão para lá, que, por exemplo, o jurídico da casa, ele dá contrário, não só eu, Sandro, que sou vereador da situação, todos os vereadores, a gente está com um acordo. Esses projetos vão voltar para casa para se adequar, para que o jurídico diga, não, agora pode entrar em votação. Então, nunca vou fazer isso, sabe? Porque ele pode chegar lá e o jurídico da casa, porque o jurídico faz análise e vê o que acontece. Então, o projeto volta, a gente vai adequar. Existia muito, deixar bem claro isso, existia muito a chamada votação a toque de caixa. Sim, isso é uma E já ouvi várias pessoas falando, vota a toque de caixa. E eu faço um desafio de pegar os projetos que entravam desde de 10, 15, 20 anos atrás, fazer uma análise, fazer os gráficos que demonstram a quantidade de tempo que antigamente era votado, que demorava, que ficava em discussão e a quantidade que é hoje. É um bom demonstrativo, Sandro. Se tu conseguir fazer isso, tu vai esclarecer muitas pessoas. Então, assim, eu não aceito um projeto que entre lá, toque de caixa, porque assim, a gente sempre vai negociar, sempre vai falar quantas vezes a oposição pediu mais tempo para ver o projeto, e daí a gente dá esse tempo. O que eu não aceito é um projeto que está 1 mês e meio, de repente pegaram naquele dia para ver ele e diz, não, agora... Tem que ser agora. Tem que ser agora. Não, pera um pouquinho, teve o tempo para fazer isso. Não vem justificar que não tinha informações, porque tinha tempo hábil para fazer isso. Entendi. Né? Vamos fazer um pequeno intervalo para os nossos apoiadores. Em seguida, voltamos com o presidente eleito em dezembro, Sandro Trevisan, futuro presidente, já presidente da Câmara, em 2019. Todo 2019, a caneta vai estar na mão de Sandro Trevisan, um jovem professor, vereador pelo primeiro mandato, que vai ficar nos anais da Câmara, como se diz no jargão popular da política, né? É uma responsabilidade e ele vai nos dizer mais o que pretende fazer.
Bob's Caxias do Sul, um empreendimento do Grupo Feltrin. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. A Imobiliária Conceito tem para você o lugar dos seus sonhos. Altos do Piemonte, no bairro São Luís, em área privilegiada. Apartamentos e 2 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, churrasqueira individual, sacada, piso porcelanado, gás central e água quente. Prédio com torre única, 2 elevadores, box de garagem e salão de festas. Financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, com possibilidade de utilização do FGTS. Entrada parcelada em até 36 vezes sem juros. Venha para a Imobiliária Conceito e não perca a oportunidade de fazer um grande negócio que vai mudar a sua vida. Voltamos então com Cidade Aberta, hoje recebendo o presidente da Câmara, Sandro Trevisan, um jovem rapaz de 40 e poucos anos, nem representa, parece menos, e que pretende dar um novo rumo na presidência da Câmara. Vamos falar um pouco mais agora sobre isso. Presidente Sandro, que mudanças pretende fazer na casa já agora, em 2019? Começa quando as sessões? Dia 4 agora. 4 de fevereiro. Na primeira segunda-feira do mês de fevereiro. Deve ser 4, né? Certeza quase absoluta disso. Certo. Primeira semana de fevereiro, segunda-feira. Daí começa dia 4. Na verdade, a casa em si, né? Ela vem funcionando. A gente estava... Agora, nessa semana mesmo, eu gostaria até de falar agora que essa semana aqui eu recebi lá o Observatório Social. E o Observatório Social, ele veio lá e disse... Se ofereceu como um aliado da administração, e eu achei muito positivo isso, até em algumas questões que a gente precisa, porque tem alguns reparos, algumas coisas que são necessárias, alguma compra de equipamento, eles têm larga experiência nessa questão, né? E eu já pedi o apoio também nesse sentido, de que a gente deve sim trabalhar em comum acordo, e ofereci a casa para... quiser olhar as contas, apesar que eles olham as contas e tudo, mas eu pedi essa ajuda, né? Então, preciso de alguma coisa nesse sentido, vocês têm larga experiência, vou trabalhar junto com eles. A Câmara tem que ser algo totalmente transparente, é uma das minhas intenções, que seja totalmente transparente. A gente está tendo uma questão séria nos cargos, porque tem cargos lá dentro, tem a quantidade de funcionários, eu estou resolvendo alguma questão disso, não tenho certeza no que vai dar, mas eu estou resolvendo, estou tratando com pessoas, estou resolvendo com partidos. E eu sempre fui a favor das repartições públicas, que elas sejam enxutas. Eu sou contra que tenha uma quantidade excessiva de pessoas. Tem que ter a quantidade de pessoas para que funcione de maneira correta, mas a quantidade excessiva de pessoas eu sempre fui contra, sou contra esse tipo de coisa. Então, a gente está discutindo essa questão, vendo o que vai acontecer. Logo, logo, eu estou decidindo o que vai acontecer isso, junto com outras pessoas. A gente está decidindo essa questão. Tem o funcionamento da casa. Então, nós temos lá o funcionamento da casa. E esse funcionamento, teoricamente, todo mundo fala. Existe a situação e a oposição lá dentro. E eu pretendo trabalhar de maneira mais imparcial possível, mais neutra possível.
né? Para mim, o que tem que funcionar é a casa. Para mim, quando termina uma eleição, não existem vereadores de oposição em situação. Os vereadores têm a função de fiscalizar, os vereadores têm a função de atender a população. Eu acho que é um bloco de vereadores que tem que trabalhar com o mesmo intuito, aprovando o que é bom para a sociedade, trabalhando para o bem da sociedade em si. Então, eu pretendo levar a casa nesse sentido bem certinho, com a maior justiça possível. Sim, já falei com o prefeito, uma das coisas que eu tenho essa intenção, falando com o Clayton, tive uma reunião com ele, me passou algumas posições, eu tenho algumas ideias a respeito da nossa casa, que hoje a gente paga aluguel. Eu gostaria muito, seria uma das minhas intenções de, ou através do Poder Executivo, junto com a Prefeitura, ou simplesmente nós, Câmara de Vereadores, fazer algo, já concretizar algo para que se construa essa Câmara de Vereadores. Porque eu tenho, na minha percepção lógica, de matemática ali, de uma questão econômica, eu acho que assim, a gente não pode ficar pagando aluguel. Até quando que tu pode diluir esse aluguel em prestações? Existe hoje financiamentos, então a gente chega um momento que de repente com o mesmo gasto que tem de aluguel, está depositando alguma coisa que se torna um capital da prefeitura. Que um dia vai ser próprio. Que é da prefeitura, que junta vira um capital da prefeitura, ela acumula esse imóvel como um bem dela e no futuro próximo aí ela deixa de pagar. Então umas contas, algo bem consciente, bem elaborado, bem estudado, financiamento, alguma coisa assim. Então eu estou trabalhando nessa questão. Primeiro, trabalhar com a casa para deixar ela bem organizadinha, bem enxutinha nas compras, no que é necessário para a casa a gente vai comprar, mas de maneira consciente, a gente vai fazer os gastos de maneira consciente, a gente está tentando ver essa questão do funcionalismo, se tem uma quantidade de excesso, a gente vai trabalhar com isso também. A questão do aluguel da casa, projetar isso para o futuro, para tentar resolver isso aí, porque essas diferenças são multiplicadas, na minha opinião. Por exemplo, a gente tem no Rio Grande do Sul uma quantidade de quantas cidades? 497? No Brasil é alguma coisa... 5.500 no Brasil. 5.500 no Brasil. Se eu pegar uma quantidade, uma diferença ali de R$5.000 por mês, vamos pegar uma diferença bem baixa, pretendo ter valores mais significativos, mas vamos pegar 5.000, multiplicar 5.700 câmaras de vereadores para o Brasil inteiro. Tá? Dinheiro, e aí, eu multiplicar isso, aproximadamente 2% as câmaras de vereadores utilizam do dinheiro que vem para o município. Então, eu posso multiplicar isso por 50 de novo. Se essa economia fosse feita em todos os executivos. 15% é o que vem para o município. Então, se o Estado e a União fizesse isso também, aí tu multiplica por praticamente mais 6. Olha o valor que vai chegar. Nossa, isso é um valor absurdo. Daí, por que a gente tem esse problema, na minha opinião, a nível de país, por causa desse tipo de responsabilidades. Se a gente fizer isso... E os interesses, né? Interesses. Mas assim, essa intenção é fazer o quê? Fazer uma coisa enxuta, fazer uma coisa certa, organizar esses aluguéis, que vire do município. Se fizer essas contas no macro, a nível de país, tu vai ver que a diferença é absurda. É absurda. Então é essa a intenção que eu tenho, sabe? Fazer muito a minha parte. A Câmara é pequena, não é uma coisa exagerada grande, mas dentro da Câmara eu pretendo fazer de maneira correta. Uma das metas, então, principais que tu elenca seria o quê? O enxugamento do quadro, buscar uma Câmara própria, seriam as duas metas principais? E a casa, a questão de todo o funcionamento da casa, deixar um funcionamento bem padronizado, bem enxutinho, trabalhar com o que precisa. Redonda. E trabalhar com os vereadores de maneira independente, a situação, a oposição, todos podem chegar, vem comigo, fala, pergunta, vai ter um tratamento igual. Um vereador, independente de que partido é. Sandro, eu vejo em ti, assim, fora a política que tu está recente, a gente conversava que tu tem experiência na iniciativa privada. Então, eu vejo em ti hoje mais um empresário do que um professor. Te contaminou o teu comércio? Te fez ser um administrador? Olha, eu durante a minha vida, acho que às vezes a necessidade é que te motiva, né? Então, durante a minha vida, eu tive uma situação de família e de coisa que foi meio complicada. Então, a gente teve que trabalhar com essas estratégias. E eu adoro contas e números.
E eu adoro muito toda essa questão de comércio, de imóveis, de contabilidade. Eu gosto muito disso. De 1 a 10, tu te considera mais professor ou administrador? Olha, nesse momento eu acho que mais professor. De 1 a 10, eu acho que um pouco mais, uns 6 professor. Mas eu vou te dizer que os outros 4 são essa questão de administrador, a questão de... E daí eu vejo, junto com isso, essa necessidade desse inchaço, essa falta de trabalho direito, eu vejo que acontece o quê, Glacia? Acontece que temos que aumentar impostos. Nós temos cada vez tem uma quantidade maior de impostos. Uma prática arrecadatória. Isso faz com que? Faz com que se aumente o custo de produção, por exemplo. Aí vamos parar e pensar, se eu aumento o custo de produção, eu não sou mais competitivo lá de fora. Eu não consigo, daí a pouco eu estou fazendo o quê? Eu estou começando a comprar mais e importar mais do que exportar. Se na tua casa tu compra mais produtos do que tu ganha de dinheiro, tem alguma coisa de errada. A casa vai ser vendida no futuro. Tem alguma coisa errada, entendeu? É nessa visão que eu acho. Então, assim, aí se tu começa a facilitar isso, tu começa a enxugar, tu começa a trabalhar direito com essa questão, tu começa a ser responsável nas compras, no gasto de dinheiro público, tu vai fazer essa economia. Tu, na minha opinião, deveria se começar a repensar essas taxas de impostos, esses tributos que se cobram, porque o nosso empresariado, por exemplo, ele tem que ter condições de ser competitivo lá de fora, porque senão eles são fardados ao fracasso. Made in China. E aí o emprego aqui... Né? E aí alguém vai dizer o seguinte, mas aí quando tira alguém tu tá tirando alguém de um departamento público, por exemplo, aí tu tá desempregando alguém. Sim, mas se tu tiver consciência que essa diminuição faz com que diminua o custo operacional da entidade pública, tu pode pensar, eu posso diminuir impostos, não preciso disso, eu posso facilitar, pode entrar novas leis que facilitem a produção, isso gera novos empregos. E vai investir mais em infraestrutura, que vai ter gente trabalhando? Amanhã depois, na minha opinião, amanhã depois a pessoa que estava sem emprego, que estava reclamando que perdeu o emprego, como que se mobilizou e tem uma tendência de venda, por exemplo, de exportação, de repente ela está abrindo o próprio negócio. Com certeza. Com certeza, muito bom. Eu gostei muito ali numa parte que tu falou, e que até queria retomar, que é a parte que tu diz assim, terminou a votação, próximo assunto. Então, numa votação não pode ter vencidos e vencedores. Tem o que é melhor para a população. É esse o prisma que o presidente Sandro vai seguir em 2019? Sim, com certeza. É que nem eu te digo, às vezes vem aparecer lá de que está votando a favor tudo, mas a gente faz essa discussão lá no governo. Em 2018, por exemplo, vou pegar esse ano que passou, se tiveram alguns projetos, eu acho que nem vale a pena falar os projetos que são, né? Mas tiveram projetos que chegaram lá e foram retirados da casa, tá? Por que retirados da casa? Porque eu votaria contra. Então, isso é retirado antes. Tudo bem, então, não dá mesmo, então a gente nem aí faz isso antes. Mas eu tenho certeza absoluta que se vier alguma coisa de lá para cá do Executivo, se vier alguma coisa do Executivo que eu não estou de acordo, vamos votar o mesmo, com o Sandro não estando de acordo, ele é o voto Minerva. Não, eu voto contrário, não tem problema nenhum. Sandro, mas tu é da base aliada. Como é que tu lida no partido isso? Tu não perde prestígio ou cargos na prefeitura? Prestígios ao cargo... Dentro do partido. Tem uma coisa que são os eleitores e a população. Eleitores e população. Então, assim, quem votou em mim, eu estou honrando com o voto. Está representando teus eleitores. Eu estou tu não vai mais conseguir ser vereador, ou tu não tem projeção, não vai conseguir ser um candidato a prefeito, não estou nem aí, eu estou tentando fazer de maneira, pode até alguém não gostar, mas eu estou tentando fazer de maneira mais correta e mais justa possível. Isso tenho consciência absoluta que estou fazendo. Que legal. E o resto é resto. Muito bem. Em primeiro lugar, o sobrenome, né? Bá, como diz o gaúcho, Bá. Eu nasci aqui, eu fui criado aqui, eu tenho uma quantidade imensa de parentes aqui na região, eu não vou sair daqui, eu vou continuar aqui. E assim, e alguém pode até falar alguma coisa, mas eu não vou mudar de lado de rua, morar da calçada, porque, não, pode até falar alguma coisa, mas eu estou fazendo de maneira consciente. Parabéns. Eu tenho ali um filhinho pequenininho, eu tenho... Que idade? Ele tem 1 ano, hoje ele está fazendo 1 ano e 9 meses. É uma responsabilidade. Eu penso em que futuro ele vai ter. Isso aí. Se mais tarde os meus filhos, meus netos, meus parentes, meus vizinhos, meus tios não tiverem uma vida adequada, e eu fui um dos culpados
proporcionar isso a eles, que tipo de cidadão eu sou? É isso aí, parabéns, Sandro, parabéns. Observatório Social como parceiro, né? Como é que tu vê isso? Tu comentou antes ali. Como é que tu vai conseguir fazer uma transparência maior do que tem hoje na Câmara de Vereadores? Tu vai usar as redes sociais, o site? Como é que vai ficar mais acessível essa transparência? O que tu pensou nisso no teu planejamento? O que acontece é o seguinte, existem algumas coisas, pelo que eu estou vendo agora, vou te dar o que eu percebi até então, assim, tá? Pelo que eu estou vendo até agora, acontecem algumas coisas assim, porque a Câmara de Vereadores ela não tem esse gasto absurdo com equipamentos, com compra de coisas, porque é físico ali, não tem essas compras. Por exemplo, a prefeitura compra merenda, a prefeitura compra papel higiênico, a prefeitura compra alimentos, a prefeitura compra computadores. Nós temos essa demanda, é bem menor. Sim. Então, nessa questão que eu falo do Observatório Social, ele tem um largo conhecimento e às vezes alguns quebrou determinado equipamento que é um equipamento de informática. E se tem dificuldade às vezes de conseguir os orçamentos, porque até 8 mil dispensa a licitação, né? E tu precisa pegar 3 orçamentos e fica com o menor. Aí descreve o produto que tu quer certinho, sem direcionar, sem direcionamento, tá? Então é nesse sentido, a gente faz essa troca. Nós queríamos, não estamos conseguindo encontrar, a gente precisa de vocês. Você tem uma dica ali? Esse produto é bacana, a gente precisa trocar essa informação, vamos trocar sem problema nenhum. Mas e na transparência, assim, como é que tu pretende ser mais transparente para o povo em geral com relação aos gastos, a máquina pública da Câmara de Vereadores? Site? O que tu... É nesse sentido. Na verdade, assim, quando que for... Por que eu falei a respeito do Observatório Social? Porque o Observatório Social, ele faz o quê? Ele faz essa análise dentro ali do que é e depois ele faz um relatório. Certo. Então, a população estiver a fim de ver o que aconteceu na Câmara e tornar isso transparente, é só ir nessas... Quando que eles fazem a demonstração, é trimestral, né? Sim. Eles fazem a apresentação trimestral. Nessa apresentação trimestral, eles vão falar da Câmara de Vereadores e lá vai estar a transparência das compras, por exemplo. Então, é só aparecer, por exemplo, nessa divulgação que é feita pelo Observatório, e vai estar lá, eles vão elencar alguma coisa que aconteceu na Câmara de Vereadores. Como sugestão, acho que o site é hoje disponível para todo mundo. Também, sim. Eu acho que o site, se tu fizer um balancete mensal, do quanto tu recebeu, quanto tu gastou e no quê... Sim, perfeito. Né? Mas só como sugestão, não sou eu, né? Não fui eleito, né? Me conformo e acho que a Câmara é a representação do povo hoje, né? Sim. Sandro, nós estamos nos encaminhando para o final já, né? Uma pergunta assim que para um jovem vereador, né? Se tu fosse começar hoje de novo, a eleição é amanhã, não, a inscrição para vereador é amanhã. Tu te arrepende de ter começado como vereador? Não, eu não me arrependo. Eu não me arrependo até pela questão de que esse ano aqui eu estou na presidência e vou te dizer assim, sinceramente, que a gente precisa se envolver sim. Os que estão assistindo, as pessoas que estão assistindo, a população em geral precisa se envolver, precisa colocar o nome lá, precisa tomar tapa na cara se precisar, e a gente patina muito, a gente aprende muito, tem que ter a humildade de dizer que as coisas são complicadas, não são tão simples, é difícil esse organismo é muito grande, então eu vou dizer que eu sei tudo, mentira, não sei tudo, mas assim, a vontade de tentar entender, a vontade de correr atrás, a vontade de utilizar teu tempo para pensar de que maneira tu pode agir para que as coisas se modifiquem, que venha a se tornar melhor, para que seja melhor para a população. Eu acho que se as pessoas começar a tirar esse tempo para fazer isso, as coisas mudam. Mudam devagar, mas mudam. A mudança é lenta. Bem rapidamente, estourando tempo, você lembra quando que você ia ali numa festa, por exemplo, eu estava em casa, eu sempre falo isso, você chegava com a tua camisa em casa e aquilo era não tinha que jogar fora, porque era um cheiro, cigarro. Um fedor de cigarro. Hoje tu pode ir tranquilo numa festa, tu não vem mais. Então teve essa mudança. Evoluímos. Quando tu passava nas faixas de segurança, ninguém parava, que tu colocava, os caras te atropelavam. Tem uma quantidade significativa de pessoas que param. Essa mudança é lenta, mas é progressiva. Então, é nisso que eu acredito. Melhora com o tempo. É nisso que eu acredito, entendeu? Então, mudança lenta, progressiva. Mudança rápida? Não. Lenta e progressiva, sim. E se a decisão fosse hoje, tu iria para a reeleição? Como vereador? Olha, eu acho que até eu vou, porque
Você tinha até falado na questão de 1 a 7, 1 a 10, né? Eu disse que é um 6, 7. Até iria, sabe? Não tenho total certeza, mas até iria. Porque tem mais 2 anos. Nesses 2 anos eu acho que vai ter muita coisa boa. Eu falei vereador, mas para vice-prefeito ou prefeito tu almeja? Por enquanto não. É muito cedo? Não. Tem umas... Eu acho que a gente precisa de uma bagagem, né? Bem. E... Não vejo dificuldades. Não vejo dificuldades. Parabéns. Porque eu sempre digo que... Quem está na chuva? Quem está na chuva é para se molhar e muitas vezes não é necessariamente um bom jogador de futebol que é o técnico, né? Então é importante às vezes saber delegar. Eu acho que isso é interessante. Gostei muito da entrevista. Tenho certeza que os telespectadores em casa vão gostar. A casa está à tua disposição. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu quero, na verdade, te agradecer a casa, dizer que não fico mesmo nesse negócio de hipocrisia, não deveria existir. Eu acredito mesmo que a gente vai cada vez evoluir mais e que, depender de mim, vou estar trabalhando dessa forma. De verdade, agradeço muito a vocês. Acho que a mídia tem uma parte extremamente importante nesse processo. Muito obrigado. Obrigado. Então, isso aí, amigos. Encerramos hoje mais um Cidade Aberta, com a presença ilustre do terceiro homem em poder dentro da prefeitura. Se o prefeito e o vice viajar, Sandro Trevisan será o prefeito.